Gente, o vídeo de hoje é um vídeo fofinho, um vídeo amorzinho. Oh. Gente, vocês me perguntam muito como que eu conheci o meu namorado, como que tudo começou nessa história, o que aconteceu, a Adrialine do nada namorando, meu Deus. Oi, tudo bom? Sim, a Adrialine está namorando do nada na vida. Bom, deixa eu explicar pra vocês. Eu conto a partir do momento que a aliança entrou no meu dedo, que foi no dia 23 de junho. Mas a gente já tava namorando assim, sem ninguém saber, porque a gente decidiu que a gente só ia sumir pro mundo só no dia do meu aniversário, que era o dia 23 de junho, que foi quando ele veio aqui pra BH e me pediu em namoro. Mas como assim ele veio pro Belo Horizonte? Sim, gente, namoro à distância. Mas não é distância que eu nunca vi a pessoa, é distância que a pessoa vem até mim e a gente já se conhecia há muito tempo. Então, vamos começar do começo. Eu conheço meu namorado desde 2011, foi quando eu conheci ele. Eu fui pro Rio de Janeiro passar as férias e onde eu estava, onde eu fiquei, né, que foi na casa da minha madrinha, ele estava lá. Mas por que ele estava lá? Ele é sobrinho da mulher que foi madrasta da minha mãe, ou seja, ele foi criado com os meus tios de parte de mãe e minha mãe viu ele bem pequenininho quando minha mãe foi pra lá, então... a mãe dele foi... A avó dele era louca com a minha mãe. Tá tudo em família, sabe? Eu fico até assim, porque é muito, muito chocante pensar que tá tudo em família e era pra ser, cara. Meu Deus. Então, aí eu fui em 2011, ele namorava. Ele tinha 21 anos e eu tinha 14. 13 pra 14, eu acho. 13 pra 14. E ele namorava e tal, só que ele... não ficava perto da namorada dele. Mas a gente não tinha segundas intenções. Juro pra vocês, nunca passou segunda intenção na nossa cabeça. Foi um carinho tão grande. Aonde ele tava, eu tava. Onde eu tava, ele tava. A gente brincava. A gente jogava jogo de queimada. A gente tomava banho de chuva. Ele ficava me zoando. Ele pintou minha unha. Ele me defendeu de uma coisa que aconteceu lá na época. Então... a gente sempre tava próximo um do outro, a gente sempre tava junto um do outro. E foi um mês assim, que eu acho que eu passei um mês de férias lá sozinha, na casa da minha madrinha, e junto com os meus tios, enfim. Então, a gente ficou assim, amigos, e quando eu vim embora, eu chorei muito, porque eu não consegui despedir dele. Como era virada de ano, eu vim embora dia 9 de janeiro, dia 9 de janeiro eu vim embora. Ou 19, uma coisa com 9. E ele já tava na casa da namorada dele. E eu não consegui despedir dele. Aí se passou 8 anos, né? Eu namorei, ele namorou. E a gente mantinha um certo contato. Até 2013 a gente conversava. A gente brincava um marcando o outro no Facebook. Com total respeito e jamais com segundas intenções. Mas ele é uma pessoa que eu sempre falei dele aqui em casa. Pra minha mãe, pra minha família. Porque ele é uma pessoa... que você gosta de estar perto, eu passei as minhas férias com ele, era uma coisa contagiante, uma pessoa feliz, que ajuda todo mundo, alto astral, sempre sorrindo, sempre brincando, isso eu amo no ser humano, então é admirável de ver. Então se passou todo esse tempo, eu fui pro Rio de Janeiro em janeiro desse ano, de 2019, e a minha vida tava completamente bagunçada. Tinha um ano que eu tava solteira, e fui pra lá passar as férias. E quando eu fui pro Rio de Janeiro, na verdade fui pra região dos lagos, quando eu fui pro Rio de Janeiro, eu mandei mensagem pra ele. Oi, eu tô aqui no Rio, vem cá me ver, não sei o que, ele tá brincando. Falei, tô aqui no Rio, mandei mensagem pro Instagram, mandei uma foto mostrando que era onde a gente ficava conversando, e eu falei, eu tô aqui. Aí ele, gente, juro, acho que em 15 minutos ou 5 minutos ele tava lá onde eu tava, e ele, ai gente, quando ele chegou, ai, que bonitinho. Ele chegou com o carro cheio de gente, assim, de parentes e tal, e ele chegou. No que ele chegou, eu fiquei assim, parada na porta, e ele desceu com o cachorro dele, que é o filho dele, né, o Bento, e ele desceu lá e ficou brincando. Ele veio me abraçar, veio outra pessoa abraçar ele, a prima dele. Então eles se cumprimentaram e tal, aí ele veio e me abraçou, ai, gente, me abraçou. Ele me abraçou, veio um filme de 2011 na minha cabeça, assim, a gente brincando, a gente se divertindo e tal. Aí ele me abraçou todo tímido. Uma coisa que garoto não é tímido. Mas ele ficou tímido, gente. E eu olhei assim e falei, tudo bom. Aí beleza, ele desceu,
Aí eu fiquei, tipo, na minha, né? Eu não mostrei, tipo, não sei o quê. Mas, gente, foi uma coisa tão estranha, porque quando a gente se conheceu em 2011, não tinha segunda intenção, não tinha maldade, não tinha nada. E quando a gente se abraçou, que ele foi me ver, eu senti um conforto. Eu não sei explicar o que eu senti. Mas é que eu senti um conforto de tipo assim, que bom que você tá aqui, que bom que você veio, sabe? Eu tô feliz de te ver. E beleza. Aí ele me abraçou, cumprimentou, desceu todo tímido, ficou lá brincando comigo. Foi lá pros meninos, que os amigos e tal, que a gente também brincava em 2011. Ele desceu pra ficar lá com os meninos. Aí eu fiquei lá, sentada, né, mexendo no telefone. Na verdade, meu telefone ficou o tempo todo lá dentro, que nem telefone eu quis pegar. Fiquei lá brincando, conversando, olhando pro povo e tal. Aí ele viu que eu fiquei lá sozinha. Ele foi e falou, tanto que hoje a gente fica zoando esse Ele tava lá embaixo, ele, aí eu, ele, vem cá. Aí eu falei, tá, tô indo. Aí eu fui. No que eu fui, sentei lá, tipo, ele tava lá com os amigos e tal, bebendo. Aí eu sentei lá e fiquei lá, né, conversando com os meninos. Ele perguntou, aí, como é que você tá, não sei o que, aí, não sei o que, não sei o que, como é que tá a vida. Eu perguntei como é que tava a vida dele, como é que tava, se ele tava namorando, não sei o que, não sei o que. Aí, gente, do nada, todo mundo se afastou. Não entendi. Não é que se afastou. Os meninos estavam combinando de ir pra algum lugar. Que eu não iria. Mas estava todo mundo combinando. Inclusive, o H, que é meu namorado, ele já tinha combinado que iria com os meninos pra um negócio lá, uma festinha que tava rolando. Só que ele queria que eu fosse. Porque a real do querer que eu fosse, a gente ia ficar lá um pouquinho só pra falar que, foi e tal. E vim embora. Mas eu não ia, porque a mãe não ia deixar e tal. Eu saí sozinha assim, Rio de Janeiro e tal, não ia deixar. Então a gente ficou lá conversando, se afastou um pouco dos meninos, sentou lá numa porta lá e ficou conversando. A conversa toda foi de passado, de ex, tanto da minha vida, tanto da dele. Então a conversa toda foi o que a gente fez nesses 8 anos que a gente ficou longe um do outro. Então eu contei pra ele porque que eu passei, ele também contou a vida dele, o que aconteceu. Beleza. Aí ele foi, os meninos chamou ele, e pra não ficar muito na cara que ele queria ficar ali comigo, queria bater um papo comigo e tal, ele foi. Xinguei tanto, mas foi. Aí, no que ele foi, gente, ele me chamou no Instagram. Ele conversando comigo o tempo todo no Instagram. Tipo assim, ele não aproveitou o rolê, né? Ficou o tempo todo no Instagram comigo. Aí beleza, foi e tal, tomei meu banho, fui pra um churrasco lá, e ele lá com os amigos dele e tal. Aí, o que aconteceu? Deixa eu lembrar. Tá. E quando foi 11 horas, ele me mandou uma mensagem, 11 horas da noite. Você tá você tá acordada ainda? Eu falei, tô. Eu tava suja, fedendo churrasco. Aí eu corri pra tomar banho rapidão e tal, aí ele vinha. Aí, beleza, chegou, em 2 minutos chegou. Aí chegou distribuindo pirulito pra todo mundo. Eu sou canceriana, gente, eu pego detalhes. Ele chegou distribuindo pirulito pra todo mundo. Nunca ele chegou distribuindo pirulito pra todo mundo. Eu fui a primeira pessoa que ele entregou o pirulito. Aí eu falei, Aí ele falou, mentira. Aí beleza, a gente ficou lá sentado, conversando, tal. Aí ele foi jogar, aí beleza, a gente ficou conversando lá com a minha prima e tal. E ninguém, tipo, percebeu nada, sabe? Não percebeu nada. Minha mãe passou. Que minha mãe conhece a filha que ela tem. Tudo bom. Minha mãe passou, a gente tava lá sentado sozinha, só a gente tava sozinho conversando. Minha mãe passou e falou assim, fez 2 aí, hein? Sabe quando a mãe fala essas coisas? Ai, beijos. Aí tá, aí ela foi e falou isso, aí ele riu e tal, todo tímido, gente. Pensa um ser humano tímido. Aí ele ficou tímido lá, nunca foi tímido na vida dele, mas ficou tímido, mas tudo bem. Aí, beleza, aí a gente foi, meu pai mandou entrar, minha mãe mandou entrar, porque já tava tarde. E ele foi e ficou lá, tipo, lá fora, porque os meninos iam jogar sinuca lá na casa de um amigo, e eles foram lá jogar sinuca. E a gente ficou a noite inteira, eu não dormi. A gente ficou a noite inteira conversando no Instagram. Até que eu pedi o WhatsApp, né? Foi uma imitação, sabe? Porque eu detesto conversar no Instagram, não dá muito certo, aí eu peguei o WhatsApp dele e a gente conversou no WhatsApp. No outro dia, que era domingo, ele mudou de casa. Aí ele não foi lá me ver porque ele teve que mudar. Aí beleza, domingo passou, ficou lá chateadíssima. Mentira, ele ia vir, não, mentira. Aí ele ficou lá. Aí beleza, na segunda-feira, dia 29, é o dia que eu ia embora. E eu falei com ele, eu vou embora cedo, eu vou embora muito cedo, umas 7 horas eu tô indo embora. Aí, gente, o bichinho... Ai, foi aí que eu falei, é ele, entendeu?
O bichinho, ele não dormiu. Ele ficou, acho que, trabalhando. Não lembro se ele ficou rodando no Uber, que na época ele era Uber também. Mas ele ficou rodando. E ele ficou rodando lá e tal, até da hora de ir lá me buscar. Me despedir de mim. Despedir de mim. Só que ele tentou me trollar. Por quê? Na última vez, em 2011, ele não foi despedir de mim. E eu falei com ele que eu fiquei muito chateada. Eu fiquei muito sentida porque ele não foi despedir de mim. E ele tentou me trollar. Olha a trollagem da pessoa. Ele falou, olha, não vai dar pra eu ir porque eu tô muito longe, peguei uma corrida muito longe, acho que é isso que ele falou. E não vai dar pra tempo de chegar, tempo de você tá aí, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu fiquei, gente, pensa na pessoa que ficou tipo, não acredito que ele vai fazer isso de novo. E aí ele foi, isso era 6 horas da manhã, a gente combinou que ele ia estar lá às 6 horas da manhã. E beleza. Aí eu fiquei lá sentada na porta, né? Eu falei, tá me trolando, não é possível, não é possível. Aí eu sentei na porta da casa da minha madrinha e fiquei lá. Aí eu tô vendo o portão do lugar onde lá a gente mora. Tô vendo o portão lá abrindo, assim. Aí eu já tinha decorado a placa do carro dele. Aí eu olhei assim, entrei pra casa da minha madrinha. Pra ele achar que eu tinha caído na trollagem. Aí eu entrei pra casa da minha madrinha, ele estacionou na casa da tia dele. Aí eu vi ele lá no sofá sentado. Gente, eu cheguei na sala de fininho, eu dei um grito nele. Ah, você achou que não ia me ver, né, querido? Aí ele começou a rir e tal, mas não ia mesmo não. Foi, você tava aqui, eu vi você chegando, a gente começou a zoar. Aí beleza. Minha mãe guardando os trem lá no carro e tal, a gente se enrolando e tal pra despedir. Gente, na hora de despedir, os dois começaram a chorar. Do nada, porque eu tinha em consciência que eu não sei quando que eu vou voltar pro Rio de novo, então eu não sabia se eu ia ver ele de novo, quando eu ia ver ele de novo. E eu queria ter ele por perto, era um sentimento que eu queria ter ele por perto, ele também sentiu o mesmo. Então, a gente começou a chorar, a gente se despediu e eu falei assim, vai lá e me vê, hein? E ele até riu, a tia dele falou, não, é muito longe, isso aqui não vai nada. Aí ele, não, você tá doido, morar lá, ó, ir lá te ver, longe pra caramba, brincando. Gente, beleza. Fui embora. Aí, na hora que eu entrei no carro, ele entrou no dele e foi embora atrás. Todo mundo viu que ele foi só ali pra despedir de mim. Então, ele virou pra um lado, eu virei pro outro e vim embora pra Belo Horizonte e ele ficou lá. Nisso, a gente ficou conversando o tempo inteiro, a viagem inteira a gente ficou conversando. Eu chorando, a gente conversando e ele me mandando áudio, ele também tava chorando, os dois chorando, do nada. Beleza, isso foi em janeiro. Fevereiro passou inteiro, a gente conversando, só conversando. Só conversando, gente. Não tinha nada assim de segunda intenção, quero ficar com você. Foi só conversando, porque eu tava passando por umas coisas e ele me aconselhando, ele me ajudando e a gente conversando. Nessa conversa inteira eu percebi, e ele também percebeu que estava acontecendo alguma coisa. E foi numa conversa de madrugada que eu falei, o que tá acontecendo? Sabe? O que tá acontecendo, assim? E ele conversou comigo, os dois se abriu, literalmente, assim, se abriu totalmente o coração. Começou a um contar o que tava sentindo, que não queria mais se afastar um do outro e tal, e tal, e tal. Só que eu tava muito confusa, tava passando por uma situação muito difícil e eu fiquei meio que assim. Mas, eu fiquei, sabe, assim, será que vai, será que não vai, e tal, tal, tal. Mas a única certeza que eu sabia era que eu queria. E que se eu não fizesse o que meu coração tava mandando, por conta de uma razão ou outra, eu ia me arrepender futuramente. E a pior coisa que tem na vida é a gente arrepender de uma coisa que a gente não fez. Isso eu tenho essa consciência. Então, se você for se arrepender, arrependa tendo feito, entendeu? Já fez. Não tem mais como voltar atrás. Então, isso foi em fevereiro inteiro, mês de fevereiro inteiro. E foi o mês de fevereiro inteiro passando por isso. Em março, no meio de março, assim, a gente já tinha conversado, a gente já tinha pegado o coração um do outro. Fui falar pros meus pais que a gente tava se conhecendo, que eu queria ficar com ele e tal, que a gente ia namorar, não sei o quê. Confesso que foi um susto pra minha mãe, porque na mente da minha mãe ele era quase um primo pra ela, mas não tem a menor condição disso acontecer, porque não tem relação de sangue nem nada, apenas ele era sobrinho da madrasta da minha mãe. E isso foi em março. Que eu contei pra minha mãe e pro meu pai, foram os únicos que ficaram sabendo, porque, né,
é quem eu devo realmente satisfação. Contei pra minha mãe e pro meu pai. E minha mãe, quando ela viu que realmente era o que eu queria e que tinha a mão de Deus ali, gente, porque passou 8 anos, eu me reencontrei com ele e foi uma conexão surreal. Minha mãe viu que tinha a mão de Deus, viu que era pra ser. Então ela já se animou com a ideia, já foi amadurecendo a ideia e como que ia ser, ele lá e eu aqui, não sei o que, a gente conversou, que ele ia vir uma vez no mês e tal. Isso foi em junho, ele veio. Depois de janeiro, a gente não beijou, esqueci de ressaltar isso. Não teve beijo em janeiro, não teve nada, só teve, tipo, trocas de olhares, assim, e uma conexão tanto dele tanto minha, que a gente não sabe como que explica. Juro pra vocês, a gente não sabe explicar, simplesmente aconteceu. Não teve beijo, não teve pegação, não teve nada em janeiro. Então, a gente começou a namorar sem beijo na boca, entendeu? Então, ó, aí ele veio em junho, no meu aniversário, dia 23 de junho, e ele me pediu em namoro. Pediu de namoro, ele queria fazer um show, queria fazer uma coisa. Eu falei, cara, uma coisa simples, uma coisa só nossa, assim. Acabei com os planos do menino, tá, gente? Que ele tava planejando umas coisas, mas eu falei que era uma coisa só nossa e tal. Me pediu no carro, ele parou numa rua mal nada a ver, assim, tava andando, parou numa rua nada a ver. Me pediu, me deu o ursinho que eu tenho, que tá ali. O ursinho que eu tenho, e me deu a aliança logo também. A gente se beijou ali, nosso primeiro beijo. Nosso primeiro beijo foi aqui no quarto, eu acho. Foi aqui no quarto, mas beijo mesmo. Foi no caminho, quando ele me pediu em namoro. Aí a gente foi, curtiu o dia e tal. E nisso, em junho, ele ficou vindo todo mês. Julho, agosto, setembro, outubro. Ficou vindo todo final de mês. A gente esperava todo último domingo do mês pra ele vir. Quando foi em outubro, ele trabalhava lá no Rio de Janeiro como gerente de uma hamburgueria. E do nada, gente. Do nada não, cara, Deus. Do nada, assim, apareceu uma franquia de Belo Horizonte e a possibilidade dele vir trabalhar em Belo Horizonte. Gente, na hora que ele me contou isso, eu falei, quê? Tudo bom. Porque eu achava, assim, eu e ele tinha em sã consciência que ia demorar juntar o dinheiro pra ele vir logo e tal, arrumar um trabalho aqui, ele ia ter que sair do trabalho dele, ia ter que ser meu rolê e tal. E, gente, apareceu uma oportunidade da mesma empresa onde ele trabalhava, abrir aqui em Belo Horizonte. E ele veio. Quando foi em novembro, ele veio morar aqui em Belo Horizonte e agora vocês não vão acreditar. Ó, agora vem cá, me conta se não tem coisa de Deus, mulher. Ele tá morando numa casa onde eu morei quando eu tinha 4 anos, onde os meus pais se casaram. Vocês estão entendendo, gente? Ele tá morando numa casa onde eu morei. Então, perto da minha casa, tudo acessível, tudo direitinho. E, gente, quem diria que isso aconteceria, sabe? E ele tá trabalhando aqui no mesmo emprego, a mesma rotina que ele tinha lá, não mudou nada. Vai mudar uma coisa ou outra, né? Porque é a mesma empresa, só que, porém, tem uma dinâmica diferente e ele vai super se adaptar, porque quando ele quer uma coisa, ele faz, ele dá o seu melhor, ele arrasa. Eu admiro muito ele nisso. Então, é tudo... Por isso que eu falo, gente, a minha história... Eu saí de uma coisa, de um ano que foi pesado pra mim, foi difícil pra mim. E eu entrei, tipo, em 2019... Sério, gente, literalmente, em janeiro... Já tava com outro pensamento, já tava leve, já tava, sabe, me sentindo bem com uma pessoa. Então isso foi muito, muito, muito plano de Deus. E eu tenho certeza que agora vai ser só alegria. E por que eu não contei antes isso pra vocês? Por que eu não abri tudo no Instagram? Porque tem muita gente, inclusive gente de perto, que torce contra, que não é a favor da nossa felicidade, que botam peso, que botam olho. Então... eu esperei contar aqui no YouTube quando tudo já tivesse concretizado, quando ele já tivesse aqui, tudo encaminhadinho. Então, eu sempre fiz isso com a minha vida, eu acho, e sempre deu certo. Eu não contando as coisas, assim, sem ter acontecido, sabe? Isso sempre deu certo na minha vida. E é assim que eu pretendo caminhar. Porém, quando acontecer o casamento, vocês vão saber, porque vai ter diário da noiva, vai ter diário disso, diário daquilo, entendeu? Mas isso é coisa de 2 a 3 anos.
pra cima. Daqui 2, 3 anos a gente pensa nisso. Vocês perguntam também dele quando vai casar, não sei o que, não sei o que. Eu não tenho pressa pra isso. Eu acho que como desde o comecinho, tudo foi Deus colocando certinho, sabe? Tudo, gente, tudo foi Deus colocando certinho. Assim vai ser na nossa vida, assim vai ser no nosso casamento, assim vai ser a gente estruturando a nossa vida. Então eu quero estar estabilizado, eu quero estar independente, porque querendo ou não, você casando, você tem que ser independente, você não tem que depender de outra pessoa. Eu fui criada assim, eu quero levar isso pra frente, eu quero falar isso pros meus filhos, que a gente tem que ser independente sempre, a gente não tem que contar dependendo totalmente de uma pessoa, seja ela quem for, marido, mãe, pai e tal. Você tem que trabalhar pra sua independência. E você não tem que ir pra uma pessoa, juntar com uma pessoa pra se apoiar nela totalmente. Você tem que ir pra somar, entendeu? Você tem que somar junto com a pessoa pros dois construir seu sonho, pros dois construir suas coisas direitinho. E o H na minha vida foi isso, gente, foi somar. Ele é totalmente... Ele é totalmente focado, centrado na vida dele. Era o que eu mais pedi a Deus, sabe? Colocar uma pessoa que tenha o mesmo segmento que eu, assim, a mesma visão, o mesmo sonho que eu, a mesma força de vontade de correr atrás desse sonho. E Deus colocou assim, juntou a gente do nada, depois de 8 anos, juntou a gente do nada. Isso é surreal. A gente às vezes fica deitado assim conversando e a gente pensa assim, cara, que surreal. Olha como tudo aconteceu em 5 meses e como tudo tá acontecendo, olha que surreal. E eu falo, é presentinho de Deus e eu tenho certeza disso. Mas eu não quero ser afobada, eu não quero correr contra o tempo. Eu quero que tudo aconteça como tudo aconteceu até hoje, nos planos de Deus. Tô feliz, tô muito feliz, tô leve, ele me tranquiliza, ele me deixa leve, me dá uma paz, assim, surreal. Então eu acho que isso é tudo no relacionamento, confio nele plenamente. A gente começou namorando à distância. Namoro à distância sem confiança não dá certo. Não dá mesmo. Então, eu sempre confiei nele. Não tinha nem como ele aprontar, né, meu anjo? Porque é quase ali família. Então, se ele aprontasse, eu ia ficar sabendo. Mas ele não é desse tipo de homem. Graças a Deus, a educação e a criação dele é excelente. É admirável ver como ele trata as pessoas, como ele trata a mulher, como ele me trata. Então, não é da índole dele aprontar desse jeito. Isso é muito bom e é tranquilizante, porque a gente sabe como tá o mundo aí, né? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Eu ia fazer esse vídeo com ele, mas ele ia ficar tímido, a gente ia começar a rir no meio do vídeo e eu não ia contar detalhadamente pra vocês. Ficou um vídeo grande, mas a nossa história é grande, são 9 anos, então não teria como ficar pequeno. Então é isso, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!